Então, o mundo digital, ele é um mundo extremamente rico, com inúmeras possibilidades. E a gente, aqui é o Alan Emura e hoje nós estamos com uma entrevista com o Orlando Telles. Ele vai falar com a gente a respeito de criptomoedas, metaverso e vamos tirar dúvidas, falar, vamos conversar. Por favor, Orlando, se apresente para o pessoal. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando Telles, eu sou o diretor de Research aqui da Mercúrio Cripto, né? A gente é uma casa 100% focada em criptomoedas, mas recentemente a gente está estudando aí um pouco mais o metaverso, então para o pessoal que gosta de games, gosta de toda essa dinâmica e quer misturar um pouco disso com economia e também ganhar dinheiro com isso, hoje o universo das criptomoedas está criando essa oportunidade, vai ser um prazer explicar um pouco de como aproveitar tudo isso. Legal. E o que que é? Vamos começar assim, né? Pelo básico, né? O que que é criptomoeda, né? As pessoas falam criptomoedas, falam bitcoins, é tudo a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Existe isso no mundo físico, né? Eu posso ir lá e sacar, né? Com o meu cartãozinho, como é que funciona? Legal, legal. Vamos lá, né? Eu acho que a primeira questão é realmente entender as criptomoedas. Quando isso surge, né? Isso surge em 2009, partindo do movimento do cyberpunk. Então, o pessoal que queria ali criar um formato de economia digital, sair um pouco da dependência do Estado. E é muito legal porque eu costumo dizer que as criptomoedas, elas marcam um ponto muito importante na nossa história, que é a construção da ideia de escassez digital. Então, o mundo digital, ele é um mundo extremamente rico, com inúmeras possibilidades, com inúmeras possibilidades, com inúmeras formas da gente operar e, enfim, criar coisas, mas ele é um mundo que até pouquíssimo tempo atrás não era tão integrado com o meio de pagamentos, não era tão escasso. E o Bitcoin, ele constrói essa dinâmica, então, no fundo, o Bitcoin é isso, ele é um ativo 100% digital, a gente então não tem como sacar, não tem como fazer isso, mas ele nada mais é ali do que um conjunto de números, assim como as informações que a gente tem na nossa conta bancária ou qualquer outra coisa, que a gente consegue transacionar de uma forma super simples e super tranquila. Inclusive, alguns dos primeiros usuários de cripto que eu conheci, que começaram ali em 2012, 2013, começaram a utilizar cripto justamente para games, para conseguir transacionar com pessoas de outros países, para conseguir ali fazer compra de contas, de skins, etc. Então, é até legal pensar que você tem toda essa conexão. O mundo das criptos sempre dialogou muito com a parte de outras aplicações digitais, especialmente a parte de games. E como é que eu consigo criptomoeda, né? Como é que eu entro nesse universo? O que que eu preciso? Legal, legal. Hoje, antigamente, né, você tinha um formato bem menos estruturado de mercado, então normalmente as pessoas conseguiam ali realmente através de mineração ou compra de pessoa para pessoa, então você chegava em uma outra pessoa que tinha criptomoedas e comprava. Felizmente, hoje a gente tem já alguns produtos mais regulados, então você hoje tem, além dessas duas alternativas que comentei, que são bem menos usuais e viáveis, você tem, por exemplo, acesso a corretoras de criptomoedas, então assim como, por exemplo, você faz uma conta, né, numa corretora de ações para comprar ações, comprar uma exposição ao fundo de ações, você também consegue criar isso aqui no Brasil. Então, no Brasil a gente tem grandes corretoras como o Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, no exterior a gente tem corretoras como a Binance, como a Kraken, e ali é tão simples quanto uma corretora. Você manda um Pix para sua conta, ali você tem aquele saldo em reais, né, em moeda fiduciária, e depois você consegue converter para as criptomoedas. E caso você queira sacar, aí você tem que criar uma carteira sua e você consegue também retirar da sua carteira. E aí você tem a posse das suas criptomoedas e você pode fazer as movimentações, enfim, fazer o que você bem entender com aqueles ativos. E a criptomoeda ela é válida em qualquer lugar do mundo? Então, sim, vai depender um pouco, né, de ativo para ativo, mas no final do dia você encontrar locais, estabelecimentos, pessoas que acreditem, veem um valor naquilo e consideram aquilo ali como troca. Hoje existem ali algumas empresas de pagamento que aceitam. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma empresa como a Alter Bank, que você pode ter um cartão onde você consegue depositar suas criptomoedas naquela conta e você paga ali igual um cartão bandeira Visa normal, igual que outros que a gente utiliza no dia a dia. Existem países como El Salvador que, ou por exemplo, o Bitcoin é considerado uma moeda de curso legal, então todos os estabelecimentos aceitam. Existem
existem hoje algumas franquias, algumas marcas que estão aceitando, mas recentemente a Mastercard fez também uma parceria com a Bact, agora essas últimas 2 semanas, para criar, né, dentro do seu programa de cartões cashback em Bitcoin. Então já está começando a rolar isso no Sudeste Asiático, e acredito que no Brasil em breve também a gente deva ver ali cada vez mais locais aceitando os seus criptoativos. Tem gente que acaba comentando, né, que a criptomoeda, ela é coisa assim mais para quem tem dinheiro, né, são os altos influenciadores, ou seja, quem tem realmente um dinheiro consegue fazer investimento, que é aquele que é o mais pobrezinho, aquele nível mais baixo, ele nunca vai conseguir isso. O que você acha? É uma realidade isso ou é apenas modo de falar das pessoas? Então, existem hoje algumas redes que, infelizmente, elas estão um pouco mais sobrecarregadas e se tornaram redes relativamente caras. Então, a gente tem, por exemplo, a rede da Ethereum, que hoje, para você interagir com as aplicações existentes lá, nos games existentes lá, você vai pagar ali algumas taxas que chegam às vezes 30, 40, até US$ 100, e isso acaba tornando algo mais restrito. Mas o investimento em si, criptoativos, através, por exemplo, de uma corretora, ou através até mesmo de produtos regulados que hoje a gente tem, como ETFs e fundos de investimento, não, com valores pequenos você já consegue ter acesso. Então vai depender um pouco do que você quer fazer nesse universo. Algumas coisas você tem acesso, inclusive existem algumas redes super funcionais, com games super interessantes, a exemplo da Solana, com taxas baixíssimas também, que a gente consegue interagir com esse ecossistema. Legal, você comentou, né, a respeito de mineração, e mineração é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, né, direito o que é essa mineração, além do que também tem uma discussão, né, do gás carbônico, tudo, o que seria essa mineração e por que o uso de um computador tem algo a ver com o meio ambiente? Legal, vamos lá, né? Para entender o que seria mineração, é importante a gente dar um passinho atrás e compreender que o Bitcoin, no final do dia, ele é uma rede descentralizada, que a gente tem ali diversas informações e a todo momento a gente está validando novas informações. E a gente não pode ter um único validador centralizado, mas a gente precisa ter um conjunto, um grupo de validadores em um formato que a gente crie consenso entre esse grupo de validadores. Então, isso, quando a gente chama no universo das criptomoedas, a gente chama de algoritmo de consenso. E o algoritmo de consenso mais famoso que a gente tem hoje é o conhecido como Proof of Work, ou seja, prova de trabalho. E o que seria esse algoritmo? Basicamente, para você validar as transações, um determinado grupo de validadores tem que ali gastar poder computacional, então é realmente pegar ali máquinas super específicas, a gente conhece elas como ASICs, e colocá-las ali para rodarem, resolverem ali problemas de computação bruta, e encontrarem um determinado resultado. Esse processo, como um todo, ele gera consumo de energia, e aí entra um pouco, né, na questão dessa questão da pegada de carbono, que antes, né, até o início desse ano, a mineração era concentrada muito na China, que tem sua matriz, né, principal de energia baseada em carvão. Hoje isso não é mais uma realidade, hoje a grande maioria dos validadores está nos Estados Unidos, inclusive 67% da energia utilizada no processo de mineração do Bitcoin pelos principais validadores dos Estados Unidos é energia renovável, então o Bitcoin hoje sim consegue ter um processo de energia renovável muito e um formato de energia mais eficiente do que a grande maioria dos países, então acaba que isso foi uma meia-verdade em relação ao ativo, mas no fundo é isso que acontece. O interessante também de levantar nesse ponto é que hoje existem outros criptoativos que estão criando outras alternativas, né, outros algoritmos de consenso. Então a gente teve um crescimento muito recente de um outro algoritmo de consenso conhecido como Proof of Stake, ou que seria ali prova de aposta, que no fundo você utiliza as criptomoedas do próprio ecossistema para criar essa segurança, essa validação e que gera uma eficiência muito maior. Um ativo que hoje é a blockchain mais utilizada no mercado, a Ethereum vai passar inclusive por essa transição agora no início do próximo ano, e a expectativa é que ele aumente 99,5% a sua eficiência energética em termos de consumo. Então eu acredito que mesmo essa questão ali que já foi levantada, apesar de não ser uma questão que já foi boa parte dela resolvida agora, principalmente com a saída da grande maioria dos validadores da China, tende a cada vez mais ter um impacto menor, principalmente com esses novos formatos de algoritmos de consenso.
Legal isso, né? É bom ter, porque na maioria das vezes, quando são publicadas as matérias, né, a respeito de mineração, é sempre só colocado o lado negativo, mas não é explicado, por exemplo, que os Estados Unidos atualmente ele está no topo, né? As últimas notícias que a gente tem aqui no Brasil são a respeito da parada de energia, que a criptomoeda vai quebrar, ou seja, a gente só tem isso, mas não tem o outro lado. E além de outro lado, né, a gente tem agora também o metaverso, né? O que, que é esse metaverso? Ele é algo a ver com Second Life do início do século XXI, né? O que, que é isso que de repente deu um boom tão grande no mundo que está dando o Facebook fez mudar o nome, né, de Facebook para Meta e tudo mais. Cara, pô, pergunta incrível, né? Acho que para quem é amante de games, assim como eu sou, todo mundo já viveu em um metaverso de alguma forma, todo mundo ali já teve o seu game, já teve seu mundo, né, de economia compartilhada, onde você estava fazendo interações sociais e vivendo um pouco daquilo, fazendo parte do seu ecossistema. E o metaverso não é muito diferente ali da ideia do Second Life, não, assim, para ser bem sincero. Eu gosto muito de uma definição que o metaverso nada mais é do que um universo digital vivo que proporciona, né, aos indivíduos senso de agência, presença social, consciência espacial e, inclusive, capacidade de interação econômica e virtual. Então, nada, isso talvez eu tenha descrevido ali boa parte dos grandes jogos que a gente tem e no mercado de cripto hoje a gente está adaptando esse conceito e colocando essa visão mais econômica ainda mais acima disso. Então, para quem acompanha um pouco mais de perto, provavelmente o mercado de cripto deve ter escutado, por exemplo, do game X Infinity, que foi um game ali que gerou receita para muita gente e realmente iniciou um formato hoje que está se tornando cada vez mais popular em jogos em blockchains, que é o formato Play to Earn. Então, para você aí que já jogou várias e várias horas de diversos games e ainda não estava ganhando nada com isso, hoje o universo de cripto está tentando mudar um pouco isso, dar valor ao tempo do usuário que ele dedica ao jogo através desses modelos play to earn, em que, de fato, o fato de você jogar em si vai te gerar renda. E aí o metaverso entra um pouquinho nesse diálogo, né? Que são essas estruturas que estão sendo criadas para viabilizar, por exemplo, essas interações sociais e econômicas entre os indivíduos e provavelmente tendem a ser, né, o novo grande ponto das redes sociais, como o próprio Facebook, quando fez essa transição de nome, esse rebrand para a Meta, comentou. Além dela, né, também temos a própria Microsoft, né, que está com Teams, que vai também fazer todo esse lançamento, né, agora para 2022, né, e você acha que isso tudo agora, nós vamos precisar de novas tecnologias? Tivemos, né, o lançamento de consoles de última geração, né, que foi o Xbox, o Series X e o S e o PlayStation 5, você acha que eles chegaram num bom momento ou vão acabar ficando velhos com isso tudo que está chegando agora? Porque é uma mudança assim radical, né, em tudo que nós tínhamos até o momento. Não, isso é uma pergunta muito boa, porque, assim, eu acredito que a gente acelerou muito o processo de digitalização do mundo e da economia nos últimos anos. Então, a gente teve, né, esse outlier, para mim, né, esse ponto fora da curva, talvez o maior do século XXI, que ninguém jamais esperaria que a gente passaria ali 1 ano e meio, 2 anos em casa. E aí a gente tinha que adaptar toda a nossa dinâmica de rotina, de trabalho, etc., para o mundo digital, né? Então, fazer live, gravar vídeo se tornou a coisa comum. Antigamente você faria ali uma entrevista frente a frente, talvez com um gravador ali, e hoje não, é o webcam, uma pessoa em uma ponta do país, outra pessoa na outra. E eu acredito que isso criou uma necessidade muito grande da gente nesse processo de digitalização. A gente deve ter acelerado muito esse processo de digitalização. E o metaverso é um desses resultados. Então ficou cada vez mais claro que, tá bom, não existe só necessidade de ambientes físicos de interação social. A gente pode criar ambientes digitais e quanto mais imersivos, quanto mais participativos eles forem, mais a gente vai conseguir evoluir isso. E aí eu acredito que essas novas gerações de games que estão melhorando a parte gráfica, como foi o caso do PlayStation 5, do Xbox Series One, tendem a trazer um pouco essa dinâmica. Eu acredito, por exemplo, o universo das criptos, que construiu essa ideia de escassez digital e economia digital, tende a também agregar, e no final do dia o metaverso vai ser uma conjuntura de todos esses fatores que está sendo foi catalisada justamente por esse processo que a gente viveu nesses últimos 2 anos de ser forçado a viver em um mundo mais digital. E essa parte que você fala, né, que a gente está tendo agora
isso tudo, né? A gente junta, ou seja, toda aquela utopia que nós tínhamos no mundo físico, né? De ter uma Europa única, uma América única, no final das contas, fisicamente nós tivemos mais problemas, né, com conflitos mundiais econômicos, mas nessa parte digital, o metaverso e a própria criptomoeda parece que ela segue um outro rumo, né? Ela está juntando. Seria isso mesmo? Nós vamos ter pessoas mais agregadas, toda essa utopia de um único mundo. Você acha que a gente está chegando, né, nesse aspecto agora, ou isso continua sendo utópico? Então, eu realmente acredito que a forma que as gerações mais recentes lidam com o mundo, então, quando eu penso nos millennials, na geração Z, que inclusive eu faço parte, é uma forma que cada vez mais ficou mais tranquilo a gente viver um mundo digital e a gente viver um mundo que a gente não tem tanto aquela trava de local físico, né? Então, antes a ideia é, não, quero ter minha casa própria, quero ter meu carro, quero ter tudo isso, era uma ideia muito essencial dentro de toda essa dinâmica. E o fato de você ter uma casa, você ter um carro, ele cria barreiras no mundo físico para que você se mantenha em um lugar. Hoje não, hoje todo o conceito que a gente criou das mídias sociais no Web 2.0, com interação de conteúdo, com qualquer pessoa sendo produtora de conteúdo e conseguindo vender isso, e que a gente tende a alavancar ainda mais esse novo conceito de Web 3.0, que a gente cria remuneração para o usuário, essa nova economia que a gente vem criando ali com o universo, por exemplo, de games, com torneios, com realmente pessoas se tornando profissionais com isso, somado ao fator da gente realmente ter criado, por exemplo, ativos digitais escassos, que eles não têm fronteiras, não têm restrições, que é o caso das criptomoedas, abre um precedente muito interessante para que cada vez mais o significado de estar em um lugar seja retirado e a gente consiga conectar de forma mais rápida e mais eficiente, mais interativa em diversos pontos. Pô, a gente pode pegar exemplos de empresa como o Slack ou ali as grandes Big Techs dos Estados Unidos, que a grande maioria delas hoje tem funcionários que eles estão em várias pontas diferentes do mundo e não em um único lugar. E a gente construiu realmente redes, aplicações, um exemplo disso é o Discord, para viabilizar toda essa estrutura, tanto a estrutura de interação social quanto a estrutura de trabalho, para que isso funcione da melhor forma possível. Então, eu realmente acredito que a gente deva viver cada vez mais isso de forma mais intensa nos próximos anos. Isso tudo é fantástico, né? Você falou até das gerações, eu sou da geração que não tinha nem nome. Né? E eu gosto muito desse aspecto que você está comentando, porque agora nós estamos vivendo uma época em que você questiona e não só questiona, você questiona e você também busca uma resposta. Então, é diferente de uma época. Eu sou daquele tempo que você fala assim, com 30 anos, eu tenho experiência para compra, que eu quero ter tanto dinheiro, eu quero ter uma casa, eu quero estar casado, eu quero tal coisa, tal coisa. Isso já praticamente mudou. E isso é questionado, e é questionado também na parte de toxicidade, a parte do machismo, todo essas coisas que aconteciam, né? Isso hoje você não aceita mais. E como é que você está vendo isso, né, com a própria criação do metaverso? Porque agora nós vamos ter um diálogo mais íntimo, né, com as pessoas, mas ao mesmo tempo você ainda está eu estou aqui na minha casa, você está aí. Você acha que essa parte tóxica de eu ficar querendo te xingar, te maltratar e seja o que for, isso tudo vai agora, vamos começar a ter um fim? Então, acho que em toda relação humana, a gente vai ter algumas coisas nesse aspecto. É impossível fugir disso, assim. Então, tem um pouco esse fato dado. O que eu vejo que o metaverso consegue agregar muito para a gente é que cada vez mais a gente vai ter facilidade de construir os nossos grupos e também a gente vai ter mais a facilidade de construir nossa identidade. Então, o mundo digital ele é um mundo muito interessante porque ele abre um precedente tanto de anonimato quanto de privacidade para que a gente se expresse da forma que a gente deseja e da maneira que a gente deseja, que é muito interessante. Então, é um movimento que eu vejo muito que ocorreu no mercado de criptomoedas foi a parte dos colecionáveis agora no mercado de NFTs, e muito deles ali eram, a gente conhece, né, como CryptoPunks, nada mais eram do que imagens pixeladas ali de rostos, etc. E é interessante por quê? Porque aquilo começou a se tornar a identidade de alguns dos principais influencers, de alguns dos principais nomes do
de alguns, o ao vivo tem dessas, né? Mas começou a acontecer, né, de alguns dos principais nomes, de algumas das principais pessoas colocarem essas imagens como seus avatares no Twitter, no Instagram, etc. E aí você percebe que até mesmo essa própria questão de identidade, ela começa a ser ressignificada. Então, a questão de você ver esse rosto aqui, e sempre a gente tem o mesmo padrão de rosto, e no futuro, no metaverso, a gente até isso, a gente vai poder modificar. Então, acredito que aí entra um pouco, né, esse diálogo que você comentou mais inclusivo e talvez da gente conseguir tornar mais claro e mais ressaltado as questões das próprias necessidades, expressões e diferenças nossas. A gente deixa até dois exemplos bons, né, para as pessoas que quiserem conhecer mais, né, que é o Matrix, bom e velho Matrix, né, o próprio Tron, né, o Legacy, e os dois livros, né, Jogador número 1 e Jogador número 2, que trabalham bem esse aspecto, né, de cripto, da parte, é um metaverso praticamente. E fala pra gente, né, fala um pouco a respeito de você, da empresa, como é que a gente pode entrar em contato, como é que funciona. Ah, legal. Para o pessoal que ali não só se interessa a viver o metaverso, mas também quer criar, né, quer aprender as maneiras de investir nesse mundo, né, e aproveitar esses novos segmentos crescentes. Aqui a Mercúrio Cripto ela é uma casa 100% focada em análise. Então, para quem quiser acompanhar, a gente tem ali diversos conteúdos gratuitos, tanto do nosso YouTube, Mercúrio Cripto, quanto do nosso Instagram, @Mercúrio Cripto, que a gente comenta muito sobre tanto esse conceito de metaverso, Web 3.0, quanto outras inovações que o mercado de cripto está trazendo aqui. E para mim vai ser um prazer ali para todo mundo que é iniciar no mercado conseguir compartilhar um pouco dessa informação, assim como foi um prazer bater esse papo aqui com você. Legal, Orlando, muito obrigado, a gente agradece. E eu sou o Alan Uemura, muito obrigado por mais esse bate-papo. Se vocês quiserem mais a respeito dele, deixem nos comentários aí. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.